Boa noite, queridos ouvintes. No ar, a Umbanda Sem Fronteiras, o programa que divulga a sagrada mensagem da Umbanda praticada no Templo Estrela do Oriente, tendo como objetivos uma transformação de valores e a reforma interior. Todos os sábados, de 21 às 22 horas, eu, Luiz Fernando Barros, e minha esposa Flávia Barros, temos um encontro marcado com vocês através das ondas da Rádio Metropolitana AM em 1090 kHz ou no site www.metropolitana1090.com.br. E nós gostaríamos da sua participação. Envie um e-mail para programa@aumbandasemfronteiras.com e tire suas dúvidas sobre o espiritualismo em geral ou a Umbanda em particular. Está entrando no ar o programa A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Pai nosso que estais nos céus, nas matas, nos mares e em todos os mundos habitados, santificado seja o teu nome, pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes em torno da sagrada cruz, aos pés do divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes para o nosso sustento material e espiritual. Perdoa se merecermos as nossas faltas e dá o sublime sentimento do perdão para os que nos ofendam. Não nos deixeis sucumbir ante a luta, dissabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Enviai-nos, Pai, um raio de tua divina complacência, luz e misericórdia para os teus filhos pecadores que aqui habitam, pelo bem da humanidade, nossa irmã. Assim seja. E é com esta maravilhosa melodia, essa oração sagrada, né? Que estamos dando início a mais uma edição do programa de rádio A Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados, de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana em 1090 kHz. Boa noite, querido irmão, boa noite, querida irmã. É um imenso prazer estarmos juntos mais uma vez, hoje, dia 28 de junho, e acabou o mês de junho, né, gente?
Estamos morrendo de saudade de todos os médiuns, dos frequentadores do Templo Estrela do Oriente, que segunda-feira passada, em virtude do Jogo do Brasil, não tivemos, né, a nossa sessão lá, né? Parece que fica um vazio dentro da gente, não é isso? Mas olha, graças a Deus, se Deus quiser, depois de amanhã vamos ter uma grande gira de ciganos, hein, gente? Todo mundo junto lá, hein? 8 horas da noite no Templo Estrela do Oriente. E por falar em Templo Estrela do Oriente, está aqui a família Tel, tendo como o seu principal representante a minha querida esposa e dirigente espiritual, Flávia Barros. Boa noite, Flavinha. Boa noite, Luiz. Boa noite, queridos ouvintes, irmãos da mesa presentes. Que possamos ter uma noite bem abençoada, com bastante aprendizado. Com certeza teremos, ainda mais tendo aqui, olha, essas duas figuras maravilhosas que eu estou vendo aqui do meu lado. Um deles é o meu querido irmão Alexandre Bahia, o homem que tem intimidade com os orixás. Fala, meu querido irmão, boa noite. Boa noite, Tá com Luiz. cara de cansado ou Não, impressão minha? Tá Luiz, não, né? Não, tranquilo. Astral pra cima. Astral pra cima, com certeza. Então, boa noite, Luiz, boa noite, Flávia, boa noite, irmão Etienne, boa noite a nossa querida família Tel, queridos ouvintes, prazer estar com vocês para mais um dia de aprendizado, né? Maravilha, o prazer é todo nosso. E aqui do meu lado, mais uma vez, para nossa alegria, para o nosso prazer, né? O nosso querido irmão teólogo, sacerdote do Terreiro dos Pretos Velhos, aparelho do meu querido pai Cipriano, meu irmão, que estará como palestrante no segundo encontro Os Umbandistas no século XXI, Atitudes e Sentimentos, dia 25 de outubro, lá na União Espiritista de Umbanda do Brasil. Meu irmão Etienne Salles, boa noite. Boa noite, Luiz, Flávia, Bahia. Mais uma vez aí, aprender alguma coisa. Importante, né? Com certeza, é um prazer tê-lo aqui conosco. E nós vamos agora pedir o Gabriel para botar o parabéns, porque tem gente aniversariando, dona Flávia. Isso, Luiz. Aniversariou no último dia 22 a nossa irmã Roselanda. E no último dia 26 a nossa irmã Eurídice. Parabéns, minhas irmãs. Que Pai Oxalá as abençoe, lhes dê muita paz, muita luz em seus caminhos. Que Oxalá as abençoe, Rose e Eurídice. Fiquem com Deus. Caminho, luz, direção é o que a gente deseja para vocês. Vamos rapidamente a um intervalo comercial e já estamos voltando com o nosso querido quadro Transformando aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Se você sofre de transtornos cuja causa a medicina não consegue descobrir, o professor Humberto Vieira atende agora em novo endereço. Clínica Holística Nise da Silveira, Rua Conde de Bonfim, 44, Sala 901, Tijuca, Rio de Janeiro. Telefone 4107-7295. 4107-7295. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos 710. No programa A Umbanda Sem Fronteiras, transformando a reflexão e a reforma íntima para uma transformação. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana, em 1090 kHz. E hoje no quadro Transformando, em virtude ainda da ausência do nosso querido professor Humberto Vieira, que teve um compromisso profissional, não pôde estar aqui presente, mas está nos ouvindo em casa com certeza, né? Então, ele nos traz aqui o seguinte caso. Olha só, gente, que coisa. Mulher de 32 anos de idade, mãe de um menino de 8 anos, ela mora sozinha com o filho e tem um relacionamento doentio com a mãe dela e com as suas 2 irmãs. Eles se amam tão intensamente que quando um adoece ou tem algum problema, as outras também adoecem ou ficam transtornadas. Gente, mas que coisa, né? É claro que nós temos aqui
depois o parecer do professor Humberto, que ele sempre traz para nós, em virtude da ausência dele. Mas eu queria trazer aqui para vocês, meus queridos irmãos Alexandre Bahia, meu irmão Etienne Salles, minha esposa Flávia Barros, a questão da família, né? Nós sabemos que, independentemente do aspecto biológico, né, nós, quando nos agrupamos numa família, obviamente que nada acontece ao acaso, né? O nosso Pai Maior, ele, do alto da grandeza de sua vibração e sapiência, indiscutivelmente, ele nos coloca juntos dentro de um mesmo agrupamento familiar, normalmente para uma missão específica, para, vamos citar um outro exemplo, para um ajustamento de conduta, um reequilíbrio de ações, e isso vai gerando, de uma certa forma, uma simbiose, né? vai gerando uma ligação cada vez mais profunda, claro que variando de caso para caso. Nessa situação aqui, a gente indiscutivelmente enxerga, obviamente, um resgate nessa família, né? Agora, como é que pode, minha querida esposa e dirigente Flávia Barros, você que é uma mãe espiritual de quase 60 filhos, que somos hoje lá no Templo Estrela do Oriente, você também é uma mãe carnal, né? Você tem 2 filhos lindos, maravilhosos, mas você tem as suas percepções também em função exatamente desses laços vibratórios que a gente conhece hoje, de uma forma assim um pouco mais profunda, né? Inclusive, amanhã estaremos lá em São Paulo falando até sobre essa questão, lá com o irmão Vanderlei Oliveira. Então, a gente sabe que esses laços, eles são formados através das encarnações, em função de uma série de situações vividas por nós e entre essas pessoas, para que, obviamente, nós possamos nos ajustar, né? Agora, o professor Humberto até traz esse tema muitas vezes nas aulas dele, nas palestras que ele ministra, né? Dizendo que o amor de mãe é um amor tão intenso que muitas vezes ele chega a ser doentio. Como é que você enxerga isso, minha esposa? Minha esposa e dirigente espiritual, Flávia Barros. O professor Humberto costuma dizer que mãe é o maior problema dos filhos, né? Porque o amor de mãe, ele quer proteger, né? Ele quer cuidar, ele quer zelar, né? Muitas vezes a mãe, ela ultrapassa limites, né? Por quê? Porque ela quer ver o filho sempre bem. Então, muitas vezes não permite que ele siga o seu caminho, que ele ande com as suas próprias pernas. Ela mesmo quer tomar decisões, ela mesmo quer fazer com que as coisas se solucionem, né? Tenha um caminho, ela mesmo de frente, não o filho. Então, acaba realmente sendo prejudicial, né? Nós temos que ter o nosso limite, temos que amar sim, temos as nossas intuições como mãe, mas não podemos deixar que nossos filhos vivam aquilo que eles precisam viver, até para um crescimento, para um amadurecimento, para saberem tomar decisões. Enfim, temos que estar ali auxiliando, amparando, mas precisamos deixar que eles sigam o seu caminho com a sua própria personalidade, né? Com a seu próprio pensamento, seu próprio caminhar, né, Luiz? É verdade, com certeza. Meu irmão Alexandre Bahia é pai de 2 filhas, né? 2 filhas maravilhosas, né? Uma é até jornalista, já até trabalhou aqui na Rádio Metropolitana, né? A outra faz o quê, Bahia? A outra está estudando artes. Opa, que beleza! Meu irmão, como é que é ser pai e não interferir diretamente na vida do filho?
não interferir de forma negativa, né? E sempre como orientador, sempre deixando que eles caminhem com as próprias pernas. Como é que você vê essa parte, meu irmão Bahia? Luiz, a gente que tem um pouquinho de tempo já dentro da parte espiritual, a gente vai com o tempo aprendendo que, independente de serem nossos filhos, né, são seres individuais, né? Verdade. Com sua missão, com sua caminhada, com a sua idade espiritual, tem que ter as suas próprias experiências. Com certeza. Né? Passar pelas coisas que tem que passar, né? Vivenciar as experiências, né? O nosso papel como pai é orientador. Isso. Né? Com certeza. Provendo a eles a parte material também, dando o apoio necessário, mas principalmente orientando. Com certeza. Né? Mas essa superproteção muitas vezes atrapalha. Né? É verdade. A gente tem que E você orientar. sente também quando uma delas, assim, de repente, já aconteceu isso contigo? De você sentir, assim, de repente, a ausência de alguma delas ou alguma coisa que te mande, assim, deixa eu entrar em contato com a minha filha e tal. E quando você entrou em contato, ela realmente precisava ouvir tua voz, alguma coisa nesse sentido? É verdade, já aconteceu até o contrário. Minha filha pressentiu alguma coisa, meu pai não está bem, vou ligar para ele, e já aconteceu realmente. Né? E vice-versa também. São esses, né? Cordões energéticos, né, que existe. a gente chama, né? Muito embora eu não more com elas, né? Inclusive elas agora já têm até a própria apartamento delas, né? Elas já estão quase casadas, né? Mas a gente procura ter esse contato e a gente sente quando uma coisa não está bem, a gente percebe. Com certeza percebe, né? O filho da gente, a gente já olha no semblante dele. No olhar, né? Em tudo, na voz, tudo verdade, você consegue perceber, né? Verdade, na própria energia, eles podem estar calados, podem estar, né? Mas a gente já sente, estão vendo alguma coisa, você tá, né? E você procura investigar para tentar ajudar de alguma maneira. E não é só filho carnal, né? Isso que eu ia falar. O Não espiritual é a mesma coisa. Lá no Templo Estrela do Oriente, o meu irmão Etienne Salles, nós temos isso. Nós olhamos para o semblante do irmão médium, a gente está tão acostumado, são tantas atividades lá no TEL, que muitas vezes a gente olha para o semblante da pessoa e vê assim uma certa diferença em alguma coisa, né? Aí eu comento com ela ou ela comigo, olha, fulano não está muito bem, né? Então muitas vezes a gente chama até para uma conversa e tal, para saber o que está tentando orientar, porque na verdade, e você é sacerdote, você também dirige uma instituição, nós na verdade somos orientadores, não é isso? Como é que você vê isso? Os sacerdotes, eles têm a principal função orientar, né? Orientar e educar. Com certeza. Da mesma maneira que a gente cria os filhos carnais para o mundo, né? De certa maneira você também cria os médios também para o mundo, né? Sem dúvida. Você educar para que eles possam, daqui a algum tempo, possam abrir suas casas, possam também seguir seus caminhos, né? Mas sempre você vai criar um elo ali não só de afetividade, mas também um elo de ligação espiritual. Isso é importante. Isso é importante. Quantos médios você tem lá no terreiro dos Pretos Velhos, lá de Pai Cipriano? Só tem 9, só. Eita. Um pouquinho. Aí os problemas são menores, né, dona Flávia? Com certeza. Com certeza. Alguns filhos, né, até falam comigo assim, quando você me chama para conversar, quando você pergunta se está tudo bem, eu já fico até com medo, porque eu costumo dizer que eu consigo enxergar a alma deles, né? Então eles ficam super preocupados, porque quando eu chego e falo, olha, você não está bem, tá tudo bem com você? É porque realmente alguma coisa está acontecendo. Com certeza. Que você sente, né? Claro. E nesse caso aqui, dessa mulher de 32 anos de idade, com esse menino com 8 anos, né? Ela tem realmente, junto com as irmãs e com a mãe, ela tem essa simbiose, e aí a gente vê aqui a razão pela qual isso acontece. Olha só. Então traz o professor Humberto Vieira o seguinte recado. Importante entender que nas diversas encarnações prejudicamos de alguma forma outros irmãos ou fomos prejudicados. Por isso encarnamos no mesmo grupo familiar, mudando apenas de posição. Olha só, gente, que coisa interessante, né? Essas 4 mulheres já se mataram, isso naturalmente deve ter visto dentro da terapia retropsíquica, né?
essas 4 mulheres já se mataram mutuamente em encarnações passadas. Após cada desencarne, cada morte, vivendo no umbral, o espírito se arrepende e passa a preocupar-se com aquele que matou. Olha que coisa interessante. Depois disso, ele pede para nascer como filho ou filha da sua vítima, né? Nesses relacionamentos, cria-se um amor tão profundo e doentio que acaba gerando sentimentos de medo de que algo de ruim possa acontecer a eles. Com a regressão retropsíquica reconstrutiva, os componentes do grupo familiar entenderam o porquê do sentimento de apego e se desintoxicaram, né, desses cordões energéticos. Olha, você vê que a gente estava falando essa questão dos cordões energéticos, que isso vem de geração em geração, trazendo esse tipo de, vamos dizer assim, porque isso acaba sendo uma patologia, acaba sendo uma doença, porque quando você comete vamos dizer assim, um ato falho com uma outra pessoa, a gente acaba, de uma certa forma, trazendo isso, transportando isso para outras vidas, né? Então isso vai refletir lá na frente, de uma certa forma, ao ponto que você vai precisar, vamos dizer assim, expiar tudo isso que você provocou no passado, entendeu? Então eu acho que esse quadro mostra muitas vezes os retratos fiéis de cada uma das famílias. Nós amanhã estaremos falando isso lá em São Paulo, num seminário sobre cordões energéticos, lá com o nosso irmão Vanderlei Oliveira, e nós vamos falar exatamente isso. Nós precisamos tentar, de alguma forma, nos libertar do passado. Mas de que tipo de passado? Do passado negro, daquilo que exatamente maculou as nossas vidas pregressas. E uma das formas de nós exatamente nos libertarmos dessas amarras, vamos assim dizer, é através de um sentimento nobre chamado perdão. Quando nós perdoamos, né, as pessoas que nos fizeram mal, de uma certa forma, nós já vamos estar cortando esses laços pregressos e passando a receber uma nova egrégora espiritual, vamos dizer assim, no nosso campo vibratório, e isso vai, de uma certa forma, espargir para as pessoas que convivem conosco, né? Então, é muito importante que nós tenhamos dentro de nós essa questão do perdão. Isso é um sentimento nobre e que exatamente faz com que a gente deixe para trás uma série de questões densas e que realmente acabam não nos levando a lugar algum. Tá certo? Vocês querem dizer mais alguma coisa sobre esse quadro de hoje? Querem falar mais alguma coisa? Não, falando sobre o perdão, Luiz, quando a gente perdoa, eu acho que a gente tira, assim, 500 quilos das nossas costas. Sem dúvida. Né? Eu acho que a gente esvazia o nosso coração, tira de dentro dele sentimentos, né, nocivos, né? Com certeza. Que a gente possa estar carregando com a gente por conta da ausência do perdão. Então é muito importante que a gente faça uma reflexão, veja o que nós estamos carregando desnecessariamente dentro de nós por conta de não perdoarmos, né? Sem dúvida nenhuma. Bem, nós estamos realmente com o nosso horário bem avantajado, né? Então nós estamos encerrando hoje o quadro Transformando. Nós vamos rapidamente ao intervalo comercial e já nós retornamos com os recados da semana aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Se você sofre de transtornos cuja causa a medicina não consegue descobrir, o professor Humberto Vieira atende agora em novo endereço. Clínica Holística Nise da Silveira, Rua Conde de Bonfim, 44, Sala 901, Tijuca, Rio de Janeiro. Telefone 4107-7295.
4107-7295. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos 710. Balaroeju, Exu Omosba, Ogum é Patacuri, Fogum é Orixá. Caô Cabecilha Xangô, Caô meu pai. Caô Cabeci, meu pai Xangô. E eu queria convidar todos os nossos irmãos para depois de amanhã, segunda-feira, 30 de junho, às 8 horas da noite, uma grande sessão de consulta com os ciganos de Umbanda, lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323. E lembrando que a abertura dos portões e a distribuição gratuita de fichas para as entidades acontecem a partir de 6 horas da tarde. Minha querida esposa Flávia Barros conta para nós, convido o pessoal para mês que vem, em julho, o grande arraial fraterno lá da União Espiritista de Umbanda do Brasil. Grande Arraiá Fraterno Beneficente SOS União. Barracas com comidas típicas, muita música, brincadeiras, quadrilhas e muita diversão. Dia 27 de julho, domingo, 1h da tarde, na sede da União Espiritista de Umbanda do Brasil. Rua Conselheiro Agostinho, 52, Todos os Santos, Rio de Janeiro. Próximo ao Norte Shopping. Ingressos no local por R$ 2,00. Renda integralmente revertida para a União Espiritista de Umbanda do Brasil, a casa máter da Umbanda. Venham com sua família, tragam as crianças. Informações 2597-1323. 2597-1323. Uma iniciativa do movimento intrarreligioso Umbandistas do Amanhã. Mirua. Rumo à regeneração. Meu irmão Alexandre Bahia conta pra mim, quer dizer que sábado que vem temos palestra e temos sessão do Povo do Oriente lá no Templo Estrela do Oriente. Conta pra nós. Luiz, imperdível. O Templo Estrela do Oriente convida para a palestra gratuita o intercâmbio, mediunidade e o sagrado. O palestrante é o pesquisador e professor de física Carlos Assis. Dia 5/7, sábado às 15 horas, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Neste mesmo dia, às 18 horas, teremos a nossa sessão de tratamento espiritual com o Povo do Oriente, a grande presença dos médicos do astral. Colabore com 1 quilo de alimento não perecível. Maravilha, maravilha. Minha querida esposa, dá aquela dica especial para os nossos ouvintes. E que dica, Luiz? Você que é nosso ouvinte fiel e gosta de receber bons ensinamentos, aí vai uma importante dica. Todas as edições do programa de rádio Umbanda Sem Fronteiras, desde a época da outra emissora, agora estão disponíveis no YouTube. Acesse youtube.com. Programa A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Maravilha, maravilha. E meu querido irmão, você, minha querida irmã, que me ouvem todos os sábados, não esqueçam que vocês têm um compromisso marcado com a parte espiritual de vocês. E aí vai a dica. Eu quero vê-los na 13ª turma do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Começa agora dia 10 de julho, hein, gente? Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico, a doutrina e a evangelização na Umbanda e muito mais. Todas as quintas-feiras, a partir de 10 de julho, das 20 às 22 horas, lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323. E não tem desculpa, se você não pode participar presencialmente, você também faz o curso A Umbanda Sem Fronteiras, sem sair de casa, na frente de um computador. Inscrições e informações pelo site www.aumbandasemfronteiras.com ou ligue agora para 2597-1323,
2597-1323, curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Meu querido irmão Alexandre Bahia, dá a dica aí do Lar de Amparo Tereza Cristina. Colabore com o Lar de Amparo Tereza Cristina. Esta casa abriga 60 idosas e elas precisam de nossa ajuda. Suas maiores necessidades são fraldas e absorventes geriátricos, luvas de procedimentos, gêneros alimentícios e de limpeza em geral. As doações podem ser entregues na sede do Amparo Tereza Cristina, Rua Magalhães Castro, 201, Riachuelo, Rio de Janeiro. Informações 2241-8065. 2241-8065. Maravilha, maravilha. E olha, como nós na segunda-feira, depois de amanhã, teremos às 8 horas da noite, lá no Templo Estrela do Oriente, uma grande gira de consulta com os ciganos de Umbanda, nada mais justificável do que fazermos uma singela homenagem para o nosso amado cigano Santiago. Arriba, povo cigano! Optcha! Vem lá de longe cavalgando na areia, cortando as ondas, refletindo a lua cheia, rolando o mar quebrando em melodia, cigano Santiago, o terreiro anuncia, com seu punhal ele afasta o mal, as trevas somem no brilho do seu cristal. As trevas somem no brilho do seu cristal. Salve a grande força do cigano Santiago e de toda a falange dos ciganos e ciganas de Umbanda, que segunda-feira, dia 30 de junho, depois de amanhã, 8 horas da noite, estarão lá no Templo Estrela do Oriente com uma grande gira de consulta, né? Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Estão todos convidados. Nós vamos rapidamente para um intervalo comercial e já retornamos com o quadro do Momento Mirua aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Conheça o Templo Estrela do Oriente, a casa da cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade todas as segundas-feiras às 8 horas da noite e todo primeiro sábado de cada mês às 6 horas da tarde. Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Não perca seu tempo procurando artigos para Umbanda, Candomblé, esoterismo e religiosos em outro lugar. Só o Miro tem os menores preços no atacado ou no varejo. Ligue e confira. 3351-7555. 3351-7555. O Miro tem 47 anos de tradição e milhares de produtos à sua escolha. Avenida Braz de Pina, 2271, Vista Alegre. Pedidos 3351-7555. 3351-7555. Amar alguém na encruzilhada. Participe do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. E você também faz o curso A Umbanda Sem Fronteiras à distância. Acesse www.aumbandasemfronteiras.com. Informações 2597-1323, 2597-1323. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Se você sofre de transtornos cuja causa a medicina não consegue descobrir, o professor Humberto Vieira atende agora em novo endereço. Clínica Holística Nise da Silveira, Rua Conde de Bonfim, 44, Sala 901, Tijuca, Rio de Janeiro. Telefone 4107-7295.
4107-7295. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos 710. Participe do Mirua, movimento intrarreligioso Umbandistas do Amanhã. O Mirua trabalha por uma renovação das referências comportamentais nas nossas comunidades de terreiros. Acesse www.mirua.com.br. Movimento Intrarreligioso Umbandistas do Amanhã, Mirua, rumo à regeneração. O melhor para a sua empresa ou terreiro você encontra na GQD Publicidade. Arte final, website, fanpage, banners, panfletos, agendas, material digital ou impresso e por um precinho que cabe no seu bolso. Ligue e comprove. 3064-6023, 3064-6023 ou comercial@gqd.com.br. Divulgue sua empresa ou terreiro. GQD Publicidade, há 10 anos fazendo a diferença. Momento Mirua. O movimento, as atitudes e os sentimentos lançando sementes para a nova era. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana em 1090 kHz. E agora nesse novo quadro Mirua, né, que é o quadro do movimento intrarreligioso Umbandistas do Amanhã, já que no sábado passado nós falamos para todos vocês exatamente que o Mirua é um movimento para buscando a união dentro de uma diversidade, né, dessa nossa religião de Umbanda, uma união, aquela união tão esperada, união na nossa essência, né, não nas nossas formas, né? Então, falamos sobre como surgiu o Mirua, quando surgiu, e nós não podemos esquecer que no dia 25 de outubro, o Mirua já estará fazendo o segundo encontro, os Umbandistas no século XXI. Ano passado, em setembro, fizemos lá na Cabana Pai Joaquim de Luanda o primeiro encontro, falando sobre a regeneração planetária. E esse ano nós estamos falando sobre atitudes e sentimentos. Então nós vamos ter vários palestrantes, já tem muitos palestrantes confirmados, né? Aliás, todos já estão confirmados. E hoje nós estamos trazendo aqui para vocês, queridos irmãos que nos ouvem, mais um palestrante, ou aliás, o primeiro palestrante, que é o meu querido irmão Etienne Salles, que é um teólogo, que é um sacerdote de Umbanda, dirigente do Terreiro dos Pretos Velhos, e ele será também palestrante no dia 25 de outubro, lá na sede da União Espiritista de Umbanda do Brasil, no grande segundo encontro dos umbandistas no século XXI, Atitudes e Sentimentos. Meu querido irmão Etienne Salles, nós sabemos que você sempre foi vamos dizer assim, um incentivador dessa união, dessa convergência dentro da diversidade que a gente vive, dentro da Umbanda. Sempre foi, eu sou testemunha disso. E você vai estar falando para nós lá, trazendo a palestra cujo tema será Umbanda e Umbandas, caminhos para um entendimento intrarreligioso. Meu querido irmão, o que você espera dessa palestra mostrar para todos os umbandistas, espiritualistas de uma forma geral que lá estarão? Diz para nós. Bom, Luiz, acima de tudo, diálogo, né? Isso é uma coisa que falta muito dentro do segmento de Umbanda. Por quê? Porque quando você fala de diálogo intrarreligioso, né? Você se reporta também a questão, por exemplo, no cristianismo você tem o quê? O movimento ecumênico, né? Vários segmentos cristãos que tentam dialogar buscando o quê? Buscando
algo em comum, um denominador em comum. Nos outros segmentos religiosos, né, nos outros conjuntos religiosos, você tem o quê? A parte intra-religiosa. Isso quer dizer o quê? A Umbanda não pode ser vista como uma religião, ela tem que ser vista como um conjunto. E dentro desse conjunto não tem a minha Umbanda como única, né? Ela é parte de um todo, né? Então você vai ter Umbanda esotérica, você vai ter Umbanda de preto velho, você vai ter como tem Umbanda branca, Umbanda traçada, você tem vários segmentos dentro desse conjunto. Só que esse conjunto ele não se fala, justamente por quê? Porque quando se fala, cada um quer puxar, né, a brasa para sua sardinha e começa a deter a verdade, né? Só que se um detém a verdade, os outros não detêm, né? Então certeza. Seriam falsos, né? Então como é que você fala? Se cada um diz que cada um é a verdade, como é que você vai ter diálogo ali? Você não tem. Com certeza. Então, para você ter o diálogo, primeiro, você tem que deixar a diferença de lado, né? Você tem que entender que você faz uma dentre tantas e não há, né? É verdade. Aí você passa a ter um diálogo, você passa a ver o outro como igual. Com certeza. Se no momento a pessoa, né, daquele segmento ali, né, ela se detém como uma verdade absoluta, não tem mais diálogo. Aí desanda. Né? Então, o objetivo é justamente esse. Porque Umbanda e Umbandas ver o conjunto como um todo, né? Ver a Umbanda como um conjunto religioso, assim como tem o cristianismo, o budismo, o judaísmo, e a partir daí você vai o quê? Tentar traçar o quê? Como dialogar entre essas várias Umbandas, né? Então é mais ou menos dentro desse sentido. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho realmente muita expectativa em relação a essa palestra do Etienne. Ele vai estar conosco, inclusive, aqui em outros programas, durante esse mês de junho, julho e tal, para vocês verem exatamente o potencial desse nosso irmão, o trabalho maravilhoso que ele sempre desempenhou dentro do nosso segmento. E eu quero que vocês não se esqueçam que os ingressos para o evento do Mirua, toda a arrecadação desse evento será integralmente destinada à União Espiritista de Umbanda do Brasil. Participe, irmão umbandista, você que está nos ouvindo. Os ingressos estão à venda ainda a R$30, exclusivamente, por enquanto, no site www.mirua.com.br. Repetindo, mirua.com.br é o site. Lá você compra o seu ingresso, já garante o seu ingresso, porque ele não será esse valor de R$30, ele vai ser reajustado mais para frente, então compre logo e se prepare, porque vem aí o segundo encontro, os Umbandistas no século XXI, Atitudes e Sentimentos, dia 25 de outubro, na sede da União Espiritista de Umbanda do Brasil, Rua Conselheiro Agostinho 52, em Todos os Santos. E os palestrantes confirmados, o Robson Pinheiro, Vanderlei Oliveira, aqui o Etienne Salles, o professor Humberto Vieira, Gregório Brandão, dirigente do CUCA, eu, Luiz Fernando Barros, e isso, obviamente, uma realização do movimento intrarreligioso Umbandistas do Amanhã, Mirua, rumo à regeneração. O Etienne continua com a gente aqui no programa, nós vamos rapidamente para um intervalo comercial e já retornamos com o quadro Saravá Umbanda, aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Participe do Mirua, movimento intrarreligioso Umbandistas do Amanhã. O Mirua trabalha por uma renovação das referências comportamentais nas nossas comunidades de terreiros. Acesse www.mirua.com.br. Movimento Intrarreligioso Umbandistas do Amanhã, Mirua, rumo à regeneração. Saravá Umbanda. Saravá Umbanda, Umbanda Saravá. No programa Umbanda Sem Fronteiras, Saravá Umbanda, o dia a dia nos terreiros, as dúvidas e a doutrinação. Atenção!
Este veículo de comunicação é reconhecido pela AMA, Associação Nacional de Mídia Afro, pelo seu comprometimento com a responsabilidade e a ética da cultura afro-brasileira. Saravá, todas as pombagiras, girar! Cigana, sua banda está em festa, ela está toda florida, vem na banda trabalhar. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana em 1090 kHz. Com certeza a cigana vem na banda trabalhar segunda-feira, depois de amanhã, lá no Templo Estrela do Oriente, às 8 horas da noite, uma grande gira de ciganos e ciganos na Umbanda. Minha querida esposa e dirigente espiritual Flávia Barros, no quadro Saravá Umbanda, vamos com as nossas perguntas. Com certeza, Luiz. A pergunta da nossa irmã Raquel Miller. Ela pergunta assim: quando dizem que o médium tem cargo para ser um dirigente, e esse médium não quer assumir a responsabilidade, o médium poderá ter complicações psicológicas, espirituais e materiais no decorrer da sua vida, mesmo que trabalhe como um simples médium? Minha irmã Raquel, nosso saravá fraterno, veja bem, eu não acredito nisso não, sinceramente. Eu acho o seguinte, eu acho que em parte espiritual nada é forçado. Nada é forçado. A espiritualidade não vai te forçar a nada. Se você, vamos lá, você vai fazer a sua iniciação, você é cumpridor dos seus deveres, você vigia seus pensamentos, palavras e ações, você vai promovendo a sua reforma interior, você vai fazendo os preceitos todos que a tua religião determina, você vai tendo uma vida, vamos dizer assim, equilibrada. A partir do momento que você vai caminhando dentro da Umbanda, você vai recebendo cada vez mais responsabilidade. Isso aí eu acho que é notório, todo mundo sabe disso. Agora, veja bem, essas responsabilidades, e a espiritualidade é sábia, ela sabe disso, né? A espiritualidade sabe que você tem as suas limitações, porque você está na matéria e você tem exatamente as tuas necessidades materiais. Então, de repente, naquele momento, você não pode assumir uma responsabilidade maior. Quem sabe no futuro. Entendeu? Agora, daí a espiritualidade criar embaraços na sua vida por causa disso, eu até queria ouvir a opinião de todos aqui na mesa. O que você acha, mãe? A espiritualidade ela é muito sábia, né? Ela sabe o momento de cada um. Então ela mesma vai direcionar, ela mesma vai te intuir, ela mesma vai te mostrar. E quando falam que você tem uma missão de ser dirigente, não quer dizer que seja para hoje ou para amanhã. O tempo, sabe, 10, 20, sei lá quantos anos, vai do seu momento. A própria espiritualidade ela vai conduzir isso na tua vida. Então eu não estou de acordo com esse pensamento. A espiritualidade ela não castiga ninguém, né? Eu acho que quando sofremos por conta nossa mesmo, dos nossos procedimentos, daquilo que fazemos. E a espiritualidade está aqui apenas para nos fortalecer, para nos orientar, para que a gente possa cumprir com tudo aquilo que precisamos. Meu irmão Bahia, o que você acha? Eu acho que é por aí mesmo, Luiz. A condição de dirigente não é o fim, né? Sempre o objetivo do médium é trabalhar, evoluir, né? E servir. Esse tem que ser o principal pensamento do médium, né? Servir e também procurar evoluir, né? Com certeza. Tanto na parte dos estudos, mas na parte moral. Isso é que é importante do médium. O cargo dirigente, isso é uma consequência do trabalho. Sem dúvida. No momento em que ele estiver pronto também. Sem dúvida. Né? Maturidade, né? Porque é muita responsabilidade. Sem então, você receber esse tipo de informação, isso é uma coisa que tem que ser muito bem avaliada, pensada. Sabe, se eu recebesse esse tipo de informação, eu não ficaria preocupado quando isso iria acontecer. Eu não sei nem se nessa vida ou se na próxima. Perfeito. Né? Perfeito. Eu sei que seria uma responsabilidade, mas
eu teria que me preparar muito bem para assumir uma responsabilidade como essa. Sem dúvida. Né? Meu irmão Etienne Salles, a espiritualidade castiga alguém se a pessoa se recusar a ser um dirigente espiritual? Como é que você vê isso? Luiz, eu vejo o seguinte, tem uma diferença entre obrigação e comprometimento. Isso. Né? Se você é obrigado a fazer alguma coisa, você não está comprometido com aquilo ali. Verdade. Né? Então, se você exerce sacerdócio, você está comprometido com aquilo ali. Com certeza. Então, não pode ser uma obrigação. Não, você não vai para um terreiro obrigado. Não, você vai porque você quer, você vai porque você está comprometido com aquilo ali, você vai porque você está afinizado com o que vai acontecer ali. Se a pessoa naquele momento ela não pode, ela pode se comprometer com outras coisas, pode. Não diretamente, mas pode contribuir. Agora, se ela não pode definitivamente, até fez o preparo, mas chegou a um determinado ponto, a pessoa viu que não é isso que eu quero, não tem obrigatoriedade nenhuma ali. A espiritualidade não pode obrigar ninguém a nada, né? Não é por aí não, né? Minha esposa Flávia Barros, mais uma perguntinha? Ainda da Raquel, ela nos pergunta assim, quando um médium entra para o centro e passa pelo desenvolvimento mediúnico, durante esse período ele faz um bori ou algum ritual que facilite o desenvolvimento? Minha irmã Raquel, veja bem, normalmente ele vai passar por algum ritual, não quer dizer que seja o bori. O bori ele vai fazer no segmento de Umbanda, ou seja lá qual for de nação, que, vamos dizer assim, que trabalhe com esse tipo de ritual, nenhum problema, entendeu? Agora, é claro que os rituais, eles têm funções específicas, né? Eles vão vamos dizer assim, te abrir a mente para as vibrações que ali vão chegar, eles vão te abrir a mente para a nova realidade da qual você faz parte a partir dali, isso é indiscutível. Esse ritual vai fazer também com que você possa interagir mais com as vibrações da casa. Esse ritual, ele também tem, ou esses rituais, né? Eles também têm uma função específica muito importante, porque nós somos, na verdade, usinas de energia, usinas de axé. Então, o que acontece? Se a gente doa e não repõe, a tendência é que um dia isso vá acabar, entendeu? Então, se você não repuser essas energias, você pode, inclusive, cair doente. E como nós não somos muito, vamos dizer assim, temos tempo para tudo, né? Na nossa vida material, temos tempo para tudo, menos para a parte espiritual, o certo seria a gente estar frequentando os habitais, sempre para haver uma renovação de energia e tal. Só que a gente normalmente não tem nunca tempo para nada disso. Então, se a gente não vai ao axé, o axé tem que vir até nós. Então, acho que é basicamente por aí que os rituais existem, a razão pela qual os rituais existem, para que nós possamos, então, interagir um pouco mais. Vocês não acham isso também? A gente é aquilo, né? A gente não pode responder pelas outras casas, porque cada um faz um trabalho ou não faz, aí é de cada casa, cada trabalho. Segmento. Cada segmento. Nós, lá no Templo Estrela do Oriente, temos o nosso ritual. Quando o médium entra para casa, ele já entra fazendo um ritual para que possa ter um fortalecimento, uma limpeza, para que a gente possa tentar igualar aquelas energias ali. Beleza. Né? Então, nós vamos assim, dizer aquilo que nós lá no Templo Estrela do Oriente trabalhamos dessa forma. Beleza. Vocês querem acrescentar alguma coisa, gente? Não, tranquilo. Não é por aí? Vai depender do segmento. Não é, com certeza depende de cada segmento, né? Bem, mais uma vez, o que é bom dura pouco, né, gente? Quadro Saravá Umbanda já em cima da hora. Minha querida esposa e dirigente espiritual Flávia Barros, o seu boa noite para nós. Boa noite, Luiz. Boa noite, queridos ouvintes, irmãos presentes, família Tel. Que possamos ter uma semana bem abençoada, com muito amor em nossos corações. Meu querido irmão Alexandre Bahia. Boa noite, Luiz, irmãos presentes. Boa noite para a família Tel. Boa noite para os queridos ouvintes. Muita paz e muita luz para todos. Que assim seja. Meu querido irmão Etienne Salles. Boa noite, Luiz, Flávia, Bahia. E muita axé, muita paz para todo mundo. Que assim seja. Bem, meus queridos irmãos, nós estamos então aqui já num final de programa. Como a gente mudou um pouquinho, agora a homenagem é sempre o
o encerramento, o fecho de ouro, né? Porque a gente tem que estar sempre reverenciando as vibrações e tal. Então até a próxima semana, se Oxalá assim o permitir. Não esqueçam que na próxima segunda-feira teremos uma grande gira com os nossos ciganos de Umbanda lá no Templo Estrela do Oriente, 8 horas da noite. Estão todos convidados. E aqui no programa Umbanda Sem Fronteiras, no próximo sábado, estaremos às 9 horas da noite, aqui na Rádio Metropolitana, trazendo até vocês a grande força da alta espiritualidade. Que Oxalá os abençoe, fiquem com Deus. Era formosa e pra mim ela sorria, nos cabelos uma rosa. Há 4.000 anos ouve-se falar dos espíritos do vento, da noite e do dia. Fortes, corajosos, formam a força de um povo ou a energia de uma falange. Nômades, movem-se como as ondas, como os rios, como os ventos, na estrada infinita. Estão em toda parte, chegam e partem rápido. Ofegantes, deixam traços inquestionáveis no tempo e na luminosidade do arco-íris. Com o violino, permitem-nos ouvir o inaudível som das flores se abrindo, do sol nascendo e aquecendo a terra, e da grama bebendo o orvalho da noite. Com o sapateado, a lua cheia se encanta. A mãe terra sente o lamento e transforma as relvas das campinas em profunda natureza. Com a fogueira a queimar, decifram o que dizem as labaredas, pois é na chama do fogo que são revelados os mistérios do mundo. Na terra, sacrifícios, lutas, discriminação e sofrimentos contados na história formam a grande glória. No astral, fé, amor, carinho, sabedoria, luta para o bem e caridade, resignação, aprendizado e força de vontade. Suas energias oriundas do passado, presente e futuro entrelaçados. Na força da canção, resumo de lágrimas, nossas almas vibram. Vestidos de amor e paz, girando, tomam muitas formas. A energia, representada no amor e na natureza, transmite a serenidade, a paz, pois a bondade é o aroma que exala daquele ego. O colar de ouro, o brinco dourado, a sandália de prata, nas linhas da vida contidas nas mãos, desvendando mistérios, a promessa se faz presente. Nas idas e vindas, na mística madrugada, um olhar os procura. Passam-se as horas e lá estão, belos como a rosa. Eles existem, assim como existe Deus, porque através dos ensinamentos encontramos a razão de vivermos e existirmos. Não, eles não são o vento, são os filhos do vento. Salve a grande força da falange espiritual dos ciganos de Umbanda. Arriba, povo cigano! Optcha!